Olá, olá, a noite iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa de luz e verdade, né? Um bom dia e uma boa tarde também para quem nos ouvirão em outro momento, né? Que seja uma noite, um dia, uma tarde de excelente reflexão, né? Eu fico muito contente pelo convite de estar aqui representando o Centro Espírita Luz e Verdade aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e hoje vamos a mais uma reflexão, né? Aqui pela rede social da nossa casa. Anualmente, no mês de março, as instituições espíritas de nossa região promovem a Semana de Alerta à Evangelização. E hoje, mais uma vez, porque o alerta começou no domingo anterior, vamos refletir sobre o tema. E o tema deste ano, da Semana de Alerta à Evangelização, é o Evangelho na construção da convivência fraterna. Mas antes, como é de hábito, leremos uma página para o nosso preparo, para as nossas reflexões. E hoje eu escolhi uma mensagem que consta neste livro aqui, A Educação do Espírito na Era Nova. Tá? É uma psicografia de Alzira Bessa França Mui. E a mensagem que consta aqui na orelhinha do livro, que é bem oportuno para essa semana do alerta à evangelização. E diz assim: somos o futuro. Na Terra, chegamos para aprender, educar e servir. Para que isso aconteça, teremos que ser educados, amados e evangelizados. Sei que muitos pais ainda não nos enxergam como espíritos, filhos de Deus. Por isso, cobrem-nos de ilusões. São poucos que nos educam com o Evangelho. Queridos evangelizadores, não se encantem conosco. Observem com o amor quais são nossas necessidades. Reencarnamos para melhorar, renovar e transformar nossos sentimentos. E nosso ideal. A vida será para nós o que vocês nos ensinarem. Reencarnamos para aprender. Em nossa programação reencarnatória, temos muito que melhorar. Desejamos mudar nossos hábitos doentes. Precisamos do seu amor, porque ele nos guiará. Se você me ensinar o Evangelho, vou pedir-lhe que caminhe comigo, para que possa observar seus exemplos. Trazemos muitas dificuldades, mas trazemos conosco a esperança e o desejo de aprender. Papai, mamãe, família que nos receberá, acolha-nos em seu coração. Seus exemplos são sementes de luz que hão de fecundar no celeiro de nossos corações. Juntos, devolveremos a Deus nossa gratidão por vocês, que estenderão suas mãos para nos educar e evangelizar. Então, agora que refletimos com essa mensagem, que preparamos os nossos corações, que preparamos a nossa mente, vamos então falar com Jesus. E vamos fazer a nossa prece inicial, né, para darmos início às nossas reflexões efetivamente. Querido e bondoso Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, te rogando, Mestre, a Tua meiga e adorável presença em nossos lares, a nos envolver, a nos intuir. Prepara-nos, Senhor, o solo dos nossos corações para a semente do Teu Evangelho, para que floresça as sementes da verdade, do amor, da caridade, da fraternidade, e que sejamos, hoje e sempre, ceareiros do Teu trabalho, Senhor, cristãos, espíritas cristãos,
que caminha ao teu lado, servindo e amando ao próximo. Obrigado, Jesus, que assim seja. A página falou, né, a mensagem que o Espírito, ele fala aos evangelizadores, né? Queridos evangelizadores, não se encantem conosco, mas não pensem que é responsabilidade só do evangelizador, porque o primeiro evangelizador do Espírito são os pais, né? É quem os recebe no lar. Bom, vamos então começar a refletir sobre o tema proposto, né? Esse tema que nos foi proposto, que é o Evangelho na construção da convivência fraterna. Muito se fala em mudanças, em transformações, e nós espíritas estamos há mais de um século aguardando pelo mundo de regeneração, ansiosos por este novo mundo, uma nova era. Kardec nos sinaliza esse momento lá no último capítulo do livro da Gênese, que deve ser muito estudado, que deve ser muito refletido. Esse último capítulo vai, sabe, alinhar tudo o que vem acontecendo, nos trazer a reflexão do que está acontecendo, de como nos comportar, da visão, tá? Então é muito importante que a gente leia toda a codificação, com certeza, mas se nesse momento não pode ler, estudar, né, a codificação, vai lá até o último capítulo da Gênese, tá bom? Mas é para ficar, gente, é para ficar aguardando. Nós estamos ansiosos pelo mundo de regeneração, mas é para ficarmos aguardando? Não, né? É, é para ficar na esperança que dias melhores virão. A gente vai ficar aguardando que vai chegar esse mundo de regeneração? Na espera, no aguardo? A esperança não se cansa, verdade. Mas ela deve ser ativa, deve ser acrescentada do verbo esperançar. Eu fui lá no dicionário buscar o que quer dizer o verbo esperançar. E lá diz: é almejar, sonhar, agir, buscar. É o contrário de esperar. E, geralmente a gente sempre confunde esperança, né? De aguardar, de esperar. Não. É de esperançar. Que sejamos essa esperança ativa na busca incessante da mudança, na busca incessante do mundo de regeneração. O planeta vai mudar, queiramos ou não. Faz parte do planejamento divino. Faz parte das leis universais, que são divinas. Se são divinas, são imutáveis. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de progresso é uma lei divina, como a lei de igualdade, como a lei de liberdade, como a lei do trabalho, né? Olha aí, ó, mais um pouco de ação. Que são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Que seres que fala? Está lá na questão 619 do Livro dos Espíritos. Que natureza é essa que fala? De nós. Né? Essas leis, por exemplo, a lei de destruição, que é uma lei divina, ela é proporcional ao grau de adiantamento do nosso planeta. Né? O planeta não vai. O mundo de provas e expiações não vai se regenerar através da crosta. Não vai. Não é pelas grandes calamidades. E que, além disso, as calamidades não são produzidas por Deus. A maioria das grandes calamidades são provocadas por nós. As mudanças naturais, já fala, a palavra já diz naturais, né? Dos oceanos, dos rios,
no reino mineral, né? São eventos naturais que acontecem no nosso planeta devido ao nosso grau de adiantamento ou não de adiantamento, né? É proporcional ao nosso grau de adiantamento. Porque somos viajantes do universo. E por ora estamos no planeta que ainda está no estágio de provas e expiações. Mas o convite que Jesus nos fez foi a construção, a ação, a transformação de si mesmo. Né? Na frase muito famosa atribuída a Mahatma Gandhi, que foi um homem de grandes transformações, um exemplo, né, de grandes transformações. Dizem que ele dizia, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Que seja Mahatma Gandhi ou que seja outro, mas a frase seja a mudança que você quer ver no mundo, ela continua na ação, né? É uma frase de ação, não da espera. Ah, eu queria muito que o mundo fosse diferente. Ah, eu gostaria que o mundo não tivesse tanta violência, que as pessoas não fossem egoístas. É desse jeito que a gente quer, né? A convivência fraterna começa com a brandura, com a mansuetude, com a tolerância, com o respeito, a amizade. Mas nós sabemos, meus amigos, que o mundo ainda não reflete tudo isso, certo? Não reflete a brandura, a mansuetude, a tolerância. Ainda estamos refletindo os sinônimos, desculpa, os antônimos dessas boas ações, dessas virtudes. E o nosso lar já reflete essa mudança que desejamos no mundo? Porque a gente busca fora, né? A gente quer ver o resultado fora. E o nosso lar já reflete toda essa mudança? O nosso lar é brando, é manso, né? Porque Jesus também disse que os brandos e pacíficos herdarão a terra. E o nosso lar já reflete essa mudança? Pois a sociedade é um reflexo do núcleo familiar. É um, é um reflexo. Porque começa tudo pelo lar. A gente não reencarna e que já cai no mundo, né? Na sociedade. Não. Nós nascemos com toda a dependência. Neste planeta, nós nascemos dependentes do outro, do cuidado, do carinho, da segurança, do aconchego, do alimento. Então, é o nosso primeiro núcleo. O lar, em sua grande maioria, ainda é um lugar de lutas e dor, mas é um educandário especial. É uma ideia genial de Deus, que a gente costuma dizer, né? É nesse educandário especial que é o ambiente onde se encontram professores, que são os pais, e alunos, que são filhos, ou vice-versa, né? Às vezes tem filhos que são professores e pais que são alunos. Típico de. É uma característica de um mundo de provas e expiações. Os papéis se invertem, mas não deveriam. Não deveriam. Porque se eu estou no lugar de pai e mãe ou responsável e me comporto como filho, tem algo errado. Tem algo errado. Porque Deus, em sua inteligência suprema, não ia inverter as coisas. Se nós reencarnamos na frente,
Se estamos na posição de pais, mães, avós, tios, responsáveis por aqueles espíritos, nós precisamos estar na posição de professores, com humildade, né? Porque o papel do lar na construção da convivência fraterna é muito importante. É muito importante. A convivência fraterna, ela precisa começar no lar. É no lar que começa a evangelização. É o lar que é a nossa primeira escola. É ali onde tudo começa. É no lar que o evangelho deve ser aprendido, praticado e principalmente sentido. Na abertura da página de hoje, o Espírito disse: na terra chegamos para aprender, educar e servir. Aprender, educar e servir. Para que isso aconteça, teremos que ser educados, amados e evangelizados. Seus exemplos são sementes de luz que hão de fecundar no celeiro de nossos corações. Quando ele diz seus exemplos são sementes de luz que hão de fecundar, ele se refere aos pais. Ele roga aos pais. Ele fala aos pais. É o Espírito. Porque somos espíritos em um corpo. Estamos hoje numa posição de pai, mãe, tio, avó. Mas fomos crianças. E isso deve acontecer em todos os momentos. Deveria ter acontecido no meu momento, no momento dos meus filhos, no momento dos meus netos, no momento dos meus bisnetos. É uma construção. Lá na Gênese, Kardec pergunta aos espíritos quando é que a Terra será um mundo de felicidade, quando a felicidade na Terra estará presente, quando todos os espíritos, encarnados e desencarnados, evoluírem. Todos. Não é só a mim, ao outro, a minha família seja feliz. É todas as famílias. Quando não houver mais fome, quando não houver mais preconceito, quando não houver mais violência, aí sim a Terra gozará de felicidade. Está lá na Gênese, que é um capítulo belíssimo de aprendizado para nós. Então, pais e responsáveis, o papel de vocês é de protagonismo. Quando eu falo pais, eu também estou falando a mim. Na minha posição de evangelizadora, na minha posição de tia, na minha posição de madrinha, na minha posição de avó. Somos protagonistas. E por que nos detemos? Por que te detens, pais? Por que te detens? Porque o compromisso assumido no planejamento reencarnatório não está sendo cumprido. Por quê? Porque está difícil, né? Porque falta tempo, falta dinheiro, desemprego, porque há desânimo, porque a gente se ocupa, a gente se ocupa de muita coisa. Será que estamos no caminho certo? Porque o evangelho é de graça. Praticar as lições que o Cristo nos deixou não tem preço, mas é para sempre. A gente não esquece. Não esquece. Tem uma passagem que eu sou apaixonada, que eu gosto muito dessa passagem.
E a passagem de Aníbal de Silas, eu não canso de repetir isso. Aníbal de Silas era um dos pequeninos do Evangelho, que conheceu Jesus de Nazaré pessoalmente durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas era um daqueles pequeninos presentes naquela pregação em que Jesus acariciou esse menino e exclamou a toda a plateia que estava ali: Deixai vir a minhas criancinhas, que delas é o reino de céus. Pois então, meus irmãos, foi só um colinho. Que colo maravilhoso, né? Mas era uma criança inocente. Ele não tinha a proporção do tamanho de Jesus, como nós ainda não temos, da grandeza do Cristo. A gente sabe, mas a gente não sente essa grandeza. Aníbal cresceu e fez-se homem. E aquele sentimento, aquela radiação de Jesus nunca se apagou dele. Nunca se apagou das recordações dele até hoje, há mais de 2000 anos. Trabalhou pela causa, repetiu aqui em todos os lugares por onde passava, junto aos apóstolos. Preferiu instruir crianças e jovens. Olha, ele virou um evangelizador. Eu fico encantada por isso, porque porque ele foi tocado por Jesus. Não só fisicamente, mas aquela energia amorosa, aquela doçura de Jesus tocou aquela criança. E o evangelho, sabe, a presença do evangelho na intimidade daquele espírito. E ele cresceu e foi instruir crianças e jovens, pregando as mensagens de Jesus por onde ele passava. E ele se dirigia sempre à infância. Viajou, sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças. Foi ofendido, perseguido. E, finalmente, quando ele chega a Roma, aos 37 anos de idade, tão jovem, né? Para nós é tão jovem. Aos 37 anos de idade, ele é glorificado pelo martírio e morre queimado em um poste. Viveu, desencarna, né? E continua a sua vida de espírito reencarnando. Viveu nos tempos de Elias, respeitando sempre o nome verdadeiro de Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios de Augusto das ciências pela antiga escola dos egípcios. Sofreu, por isso, novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Foi sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez, sendo anjo tutelar de pobres crianças abandonadas. Então, ele tinha preferência pelas crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, porque naquela época já existia essas questões sociais, né? Finalmente, depois de tantas idas e vindas, de tantos aprendizados na carne e como espírito, finalmente ele recebe uma ordem direta de Jesus. Jesus diz a ele: Vai, Aníbal, e dá os teus labores à legião de minha mãe, Maria de Nazaré. Então, meus irmãos, Aníbal de Silas, aquele espírito que estava num corpinho infantil, que é tocado pela luz divina de Jesus, ele vai trabalhar na legião de Maria, que faz o socorro aos suicidas. Jesus, que ilumina
com claridade o pensamento de Aníbal. E é o Evangelho que é o caminho de Aníbal de Silas. Essa é uma narrativa que está no livro Memórias de Suicida, que vale muito a pena ser lido, que vai nos dar a dimensão da presença divina do Mestre. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Quando verdadeiramente nós permitimos que o Evangelho faça parte de nós, sabe? Que ele entre, que ele seja sentido, que ele seja vivido, né? É o Evangelho. Isso é o que o Evangelho faz. E o Evangelho é o que transforma. E aí eu vou falar para vocês que se já conhecemos as lições, precisamos colocar em prática, senti-las. E as oportunidades não nos faltam. Não foi fácil a vida de Aníbal de Silas. Não foi só porque ele foi evangelizado ou porque ele foi tocado pelo Cristo. Podia ter sido mais fácil para ele a vida dele. Não foi. Não foi. Foi martirizado por várias vezes. E continua trabalhando em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Em nosso planejamento, nos comprometemos com alguns espíritos, meus irmãos. E com eles devemos caminhar e cooperar. E temos muitos recursos para isso. Recursos que nos auxiliam a esta grande caminhada, a uma convivência fraterna. E eu vou lembrar alguns recursos desse. Por exemplo, a reunião do Evangelho em nosso lar, semanalmente. Aquele Evangelho contínuo, sabe? Aquele Evangelho fraterno, onde a conversa salutar, esse Evangelho, que vai higienizar o nosso lar. Isso faz parte. Isso, na verdade, é um auxílio para a construção, né? De uma convivência fraterna. A reunião do Evangelho no lar, né? Que nós chamamos de culto do Evangelho no lar. Outro recurso que nos auxilia a uma convivência fraterna. Apresentar Jesus como nosso modelo e nosso guia, nosso salvador e médico das almas. Como eu diria às crianças, o nosso herói. Jesus é o nosso herói. Como diz o nosso querido evangelizando Guilherme, Jesus é nosso amigo, o nosso amigo maior, né? Mas precisamos apresentar. Porque será que eles vão achar Jesus dando bobeira na internet? Não vão, não. Não vão achar. Jesus é ocupado. Nós precisamos buscar Jesus. E quem é que apresenta Jesus às crianças? Aos jovens? Seus pais, seus responsáveis. A gente vai esperar eles crescerem para encontrar Jesus? Porque antes disso, alguém os encontra. Né? Mais um recurso que nos auxilia a uma convivência fraterna: levar as crianças e jovens à evangelização, que começa no ventre. A uma convivência fraterna e alegre com outras crianças e outros jovens. Aqui em nossa casa, no Centro Espírita Luz e Verdade, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, nossa evangelização, que começa no ventre, começa aos sábados. Desculpa, acontece todos os sábados, às 16 horas, para bebês, crianças, jovens e seus pais. E também aos domingos, às 9 horas. Aí é somente para as crianças, tá?
Então, convido a todos para participarem desse encontro com Jesus, né? Porque evangelizar é permitir a presença do Cristo em nossa intimidade. Em nossa intimidade. Não é fora. Não é falar de Jesus, é sentir Jesus. E aos pais, eu vou dizer algo bem sério para vocês. Como mãe evangelizadora, não adianta fazer tudo isso e não se esforçar continuamente para vivenciar o Evangelho em si mesmo. De ser um espírita cristão que não só acredita. Porque a palavra até convence, mas são os exemplos que arrastam. Né? Jesus é o maior exemplo que nós temos. Eu fui buscar aqui, a gente já está chegando aqui ao finalzinho das nossas reflexões. Estou aqui lendo esse livro, Antes e Depois do Berço, aqui, da nossa querida Darcy Neves Moreira, que é uma evangelizadora, olha, tem mais de 50 anos, né? Darcy, me desculpa se eu esqueci aqui corretamente. E ela, no capítulo 1, refletindo sobre as sementes do destino. Semente do destino. E vou falar uma coisa para vocês. Semear é confiar na colheita. Pensa. Semear é confiar na colheita. O agricultor só semeia porque ele confia na colheita. Nós confiamos em Jesus como nosso Salvador? Então precisamos semear Jesus em nossas vidas. Entende? Olha que Darcy fala para a gente. Esta caminhada, em muitos momentos, se mostra árdua e complexa pela bagagem que foi sendo adquirida ao longo do tempo, mas é da lei. Esse tempo aqui é o tempo passado e o tempo presente. É o passado do espírito, ou o tempo de nós, agora, nesta vida, nessa experiência, tá? Ninguém foge do destino e cada um traz em si as sementes, marcas oriundas desta trajetória, onde encontram muitos amigos que o ajudam a avançar. Estes amigos são os pais, mães, almas que hoje renteiam a caminhada, para muitos com grandes tumultos e para outros com momentos suaves. Mas o importante é saber que nesta terra em que o espírito de condição ainda inferior estagia, encontra motivos e fatos, esperando dias melhores, que só serão conseguidos através de um processo de educação espiritual de longo curso, propiciando o fortalecimento da fé e de sua identificação como filho de Deus. Vou repetir. Mas o importante é saber que nesta terra, em que o espírito de condição ainda inferior estagia, nós ainda somos espíritos de condição ainda inferior. Estamos aqui num estágio, mas ainda o somos. Encontra motivos e fatos esperando dias melhores. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Estamos ansiosos pelo mundo de regeneração. Estamos muito ansiosos. Esperando dias melhores que só serão
conseguidos através de um processo de educação espiritual. Educação espiritual de longo curso. A gente vai para a faculdade, a gente vai para o ensino médio, estuda mais um pouquinho, faz graduação, faz pós, faz doutorado. Acabou. Conseguimos o nosso currículo, conseguimos vencer a vida material, mas essa educação que ela diz é de longo curso, educação espiritual. A educação espiritual é para sempre. É para sempre. É uma conquista do espírito. Estava buscando a palavra melhor aqui. Uma conquista do espírito. Tá? Ela continua. Propiciando o fortalecimento da fé e de sua identificação como filhos de Deus. Filhos de Deus. Que somos. E que nós, meus irmãos, possamos lembrar disso. Somos espíritos. Temos sobre a nossa responsabilidade, por comprometimento, outros espíritos. Que seja comprometimentos de compromissos ou de caridade. Não importa. Nós nos comprometemos. Que possamos não perder tempo, que aproveitemos esse tempo. Porque ele é passageiro. Nós somos imortais, mas o tempo é passageiro. Que possamos segurar na mão dos nossos filhos que são espíritos, e levá-los à evangelização. Na certeza que o Evangelho é o único que pode contribuir para construir uma convivência fraterna, que é o tema da noite de hoje. E a gente fecha essa semana de alerta à evangelização. Eu agradeço a paciência, as vibrações de todos vocês, o carinho, e rogo, em uma prece final, a Jesus o consolo e a orientação para todos nós. Vamos orar, então, para terminar as reflexões da noite de hoje. Querido e bom Mestre, te agradecemos, Senhor, pelas reflexões da noite de hoje. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, independente do tempo. Mas estar com você, Senhor, é muito bom. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Que possamos, durante essa semana, refletir sobre os teus ensinamentos, qualquer que seja, lembrar de ti, Senhor, como a nos acolher em teus braços, como a nos trazer a energia maravilhosa que vem de ti, Senhor. E rogamos a tua meiga e adorável presença em nossas vidas, a nos intuir, a nos amparar sempre. Obrigado, Mestre. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Mais uma vez eu agradeço. Uma boa noite a todos.